Olá, amigos do Instagram. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre assuntos importantes na minha área de pneumologia. Sou João Antônio Pimenta de Carvalho e hoje nós vamos falar sobre DPOC. Para isso vou contar com a minha ajuda da minha funcionária Nayara Cristiane, que vai começar fazendo as perguntas. Doutor João, o que é a DPOC? DPOC é uma sigla que corresponde ao nome de doença pulmonar obstrutiva crônica. Muitas pessoas estão mais familiarizadas com os nomes bronquite crônica e enfisema, que fazem parte dessa sigla que se chama DPOC. O enfisema seria a destruição dos alvéolos e os capilares pulmonares. E a bronquite crônica seria aquela pessoa que está tossindo por pelo menos 3 meses ou mais durante 2 anos consecutivos. E normalmente, qual é a idade que ela acontece? A DPOC acomete os indivíduos a partir da 5ª década de vida, a partir dos 50, 60 anos em diante, que ele começa a apresentar as primeiras manifestações da doença. E quais são os fatores de riscos para a DPOC? Antes de falar sobre os fatores de risco, aqui tem um livro que vocês podem depois consultar, da doutora Yara Fix, que é uma pneumologista de São Paulo, que fez esse livro mais para os leigos, que chama DPOC, né? Fala em palavras simples e de fácil entendimento de todos. Bom, como você perguntou, os fatores de risco mais importantes, como todos sabem, é o cigarro. São os fumantes, seja através do cigarro de palha, o cigarro comum, o cachimbo, o charuto, ou se o fumo é mascado, ou se ele é inalado através do chamado rapé. Mas outros fatores também podem causar, como por exemplo a fumaça do fogão a lenha, muito comum no meio rural, principalmente as mulheres cozinharem com fogão a lenha. Outros fatores são deficiência genética, né? A pessoa pode nascer com a deficiência de uma enzima que acaba levando a doença, a enzima é alfa-1 antitripsina. Pode ser causado também por poluição, né? Tem lugares, principalmente próximo à siderúrgica, fábricas que tem muita poluição, podem causar. Às vezes o indivíduo que nasce prematuramente, e principalmente nesses ambientes também tem mais facilidade de ter essa doença. Mas o principal fator é o cigarro. O cigarro como principal fator de risco, qual é a sua importância e como é que ele age no pulmão? O cigarro, ele demanda muito tempo, né? As pessoas precisam fumar muitos anos, em média no mínimo 20 anos, em torno de 10 a 20 cigarros por dia. Quanto mais tempo ele iniciou o vício e quanto maior a quantidade de cigarro, mais chance ele tem de adoecer. Não são todos fumantes que vão ter essa doença. Vão ter principalmente aqueles pacientes mais susceptíveis, né? O cigarro age de 2 formas. Ou ele destruindo o pulmão, causando o chamado enfisema, né? Ou então ele promovendo uma inflamação crônica a nível dos brônquios, né, que dá toda a sintomatologia característica que nós vamos falar daqui a pouco. E como se sente a DPOC? Bom, normalmente, como eu falei, ela evolui lentamente, né? A primeira queixa é a tosse, que às vezes passa desapercebido, a pessoa acha, nem percebe, né? São mais as pessoas que convivem com essa pessoa. É uma tosse geralmente pela manhã e geralmente acompanhada de uma secreção que a gente chama tipo clara de ovo, né? E muito pegajosa. Com o passar do tempo, essa tosse vai se acentuando, tornando-se mais frequente, principalmente por ocasião dos processos gripais, e vai se acompanhando de uma falta de ar, que a gente chama de dispneia, cada vez mais incapacitante, né? Impossibilitando o indivíduo de fazer atividades simples, como caminhar, tomar banho, etc. Pode apresentar também chieira no peito,
Essas são as manifestações mais comuns. Mas a DPOC é considerada uma doença sistêmica, não causa só sintomas pulmonares, causa também manifestações sistêmicas, como osteoporose, depressão, problemas musculares, problemas cardiovasculares e assim por diante. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico, como sempre, é suspeitado naquele indivíduo que fuma ou tem contato com algum fator de risco e que começa a apresentar sintomas respiratórios já há algum tempo, principalmente tosse, expectoração e falta de ar. O segundo passo é através de um exame que se chama espirometria. É um exame que analisa os fluxos respiratórios, que vai confirmar, além da doença, a sua gravidade. Esse exame, como eu disse, chama-se espirometria ou provas funcionais. A radiografia do tórax, muita gente poderia pensar que ajuda o diagnóstico, ela só é feita mais para excluir outras possibilidades, como outras doenças, uma pneumonia ou um tumor que pode acontecer simultaneamente, né? Porque a radiografia do tórax, normalmente ela é normal, né? Normalmente não, frequentemente é normal, principalmente nas fases iniciais da doença. A radiografia do tórax só estará alterada em fases avançadas da doença, mostrando um pulmão mais preto, que a gente chama com pouca transparência, né? Com pouco sangue, e um pulmão maior, hiperinsuflado. Hoje em dia há uma ênfase em se fazer a tomografia computadorizada para diagnosticar a doença numa fase mais inicial, às vezes quando o paciente é pouco sintomático, né? Mas ainda continua valendo, o principal exame é a espirometria. Quando você suspeita da deficiência de alfa-1 antitrypsina, você dosa essa enzima no sangue, principalmente naqueles casos de quando a doença se manifesta numa idade menor, menos de 40 anos, aí você deve suspeitar dessa causa. É assim que é feito basicamente o diagnóstico. E o que é chamado de exacerbação e qual é o seu impacto na doença? Exacerbação, a exemplo do infarto pulmonar, que o cardiologista enfatiza que pode matar a pessoa, a exacerbação na DPOC também pode matar. A exacerbação é uma piora súbita da doença, que geralmente é devida a uma infecção, seja ela de origem viral, uma gripe, ou seja ela de origem bacteriana, causada por bactérias, né? Não chega a ser propriamente uma pneumonia. Você suspeita de uma exacerbação quando aquele indivíduo já com DPOC piora subitamente o seu quadro, sentindo mais falta de ar, a tosse mais frequente e o catarro se torna francamente purulento. Aí você tem que entrar prontamente com antibióticos, porque senão esse indivíduo pode vir a falecer devido a essa complicação. E existe tratamento? A DPOC ela tem cura? Não, infelizmente a DPOC não tem cura. E toda a nossa ênfase é impedir que o indivíduo fume, que é o principal fator de risco. Mas uma vez que ele fumou e ele já está com a doença vai evoluir e essa evolução será menor se ele abandonar o cigarro a qualquer época, né? Mas se ele continuar fumando, ela vai evoluir cada vez mais aceleradamente. Então, todo o tratamento no sentido de minimizar o quadro, minimizar a falta de ar, diminuir a expectoração, e para isso você usa os chamados broncodilatadores, os mucolíticos, os expectorantes, né? Quando há uma exacerbação, você usa os antibióticos, e casos mais severos, ele tem que ter um suporte domiciliar de oxigênio, né? Tem pacientes que passam por isso, depender de oxigênio. Fala um pouco sobre a reabilitação pulmonar. Reabilitação pulmonar são centros especializados, são poucos no Brasil, em que o paciente é acompanhado por uma equipe multidisciplinar constituída de um pneumologista, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um psicólogo, dentre outros, que dá todo um suporte integrado ao paciente para ele aprender mais sobre a doença, aprender a conviver com ela, usar técnicas de conservação de energia, usar a medicação adequadamente, chamados centros de reabilitação pulmonar. Tem em São Paulo e em grandes centros, né? Isso é o ideal e é para aqueles pacientes mais graves. E existem outras alternativas para o tratamento?
Existe, né? Doentes mais graves podem submeter-se a um transplante do pulmão. E tem portadores de bolhas no pulmão, pode fazer as cirurgias dessas bolhas, que chamam as bulectomias. E tem casos também que o paciente pode fazer ressecção de determinadas áreas pulmonares mais comprometidas, né? Ou pode fazer uso de válvulas. Então tem várias alternativas, todas elas trazem algum benefício, né? Não resolve o problema, só melhora a qualidade de vida do paciente e melhora e prolonga a sobrevida. Ok? Bom, eu acho que aqui nós finalizamos, esperamos ter atendido as dúvidas de vocês, mas nos colocamos à disposição para quem tiver mais questionamentos, como sempre, pode deixar seu comentário, sua dúvida, ou então, como está aí na descrição do vídeo, acessar a minha página. Muito obrigado e até a próxima.